O básico do saneamento, dialogando com as comunidades. Vamos ver hoje aqui o básico sobre tábuas de maré. O que significa tábua de maré e quais são os possíveis impactos sobre as comunidades? O G1 traz no dia 16, Marinha do Brasil alerta para picos das marés em Belém e no nordeste do Pará. Então são duas realidades, né? A área de Belém e nordeste do Pará. Vamos olhar aqui o nosso mapa. Ó, Belém, nordeste do Pará, né? Nessa região aqui de Belém, a maré não pode ultrapassar 3,8, 4. Já na região aqui do Salgado, dá na ordem de 5, 5,2, Salinas, né? Mais próximo do oceano, logicamente. Então o oceano tem influência. Aqui a nossa variação são quatro marés, né, por dia, 2 maré baixa, 2 marés altas, 2 pré-mar e 2 baixa-mar. Vamos ver então onde é que a gente pode, a comunidade então, ser independente, buscar essa informação sem precisar aguardar a publicação da mídia. Então, tábua de maré, quando você manda localizar a tábua de maré, já aparece o site tabuademaré.com.br e aí você vê essas mesmas informações aqui, ó, por exemplo, no sábado. Observe aqui, 4h51 baixa-mar, 5 da tarde baixa-mar. Já a pré-mar aqui está às 9, a primeira pré-mar, no caso do dia, às 9h51 e a segunda, 21h57, às 9h57 da noite. Observe 3,1 metros, 3,4 metros. A máxima, 3,8. Né? Veja a distância que nós estamos da máxima maré já registrada, né, para a nossa região. Aí a gente vai aqui para o que seria uma situação mais crítica na segunda-feira, dia 20. Vamos lá, site tabuademaré.com. Ó, a gente tem aqui uma situação que realmente é bem complicada. Ó, a gente está com uma maré de 3,4 e 3,6. Ó, 11h38 da manhã e 11h52 da noite. Ah, mas eu quero ter mais independência ainda. Eu quero saber, aqui o site ele mostra a possibilidade de você verificar aqui a tabela e procurar aqui a data e se programar, né? Mas existe também a possibilidade de você buscar essa informação no site da Marinha. Então, essas informações elas estão disponibilizadas no site da Marinha. Então, você coloca a tábua de maré. Maré Marinha. Vai aparecer tábuas de maré. No site Marinhas 1000. Para cada localidade tem o ponto de medição, ou seja, a régua de medição. Pará. No Pará, esses são os locais onde existem tábuas da Marinha. São réguas, né? Tábuas de maré. São réguas. E aqui os locais, as coordenadas. Vamos aqui, Vila do Conde, por exemplo, né? Mas está aqui Belém 2023. A gente abre aqui, ó. O que é que aparece para nós? Um arquivo em PDF, a gente pode baixar esse arquivo, tá? E acessar essas informações também no navegador. E a gente pode considerar aqui, ó, o mês e os dias. Ó, sempre atento
para a questão da Lua. Por quê? Lua cheia e Lua nova influencia na maré, assim como a posição do Sol. Esse alinhamento Lua, Terra e Sol influencia mais ainda na maré. Então, essa maré do dia 20, observa aqui, que é uma maré de 3,4 às 11 horas e 41 minutos. E a maré de 3,6 às 11 horas e 54 minutos da noite. Então, essa maré de 11 horas e 41 minutos, está dando 3,4 metros, não pode chover na segunda-feira, próximo de meio-dia. Não pode chover, porque senão a gente vai ter problema. É aquela tão temida coincidência entre a maré e a chuva. E os impactos? Vamos lá. Se a gente puxar aqui, vou mandar aqui visualizar, barra lateral. Aqui é a nossa malha hídrica da nossa cidade. Essa malha hídrica corresponde aos pontos de influência dos grandes rios aqui, né? No caso o Rio Guamá e a Baía do Guajará, e relacionada às áreas baixas, né? Observar que esses rios eles são responsáveis pela drenagem aqui da cidade. Quando a gente tem a comporta, a gente tem a possibilidade de controlar. Por exemplo, aqui foi inaugurado recentemente aqui o canal de descarga da Subbacia 1. Se você tem aqui o controle da entrada de água na bacia, você consegue então evitar que a maré entre no tempo em que, nesse período, lógico, né, tem um balanço aí entre o que chove e o tempo que a maré permanece cheia, para garantir que logo após a maré baixar, né, essa comporta possa abrir e liberar a água. Não existem áreas que são de ocorrências mais prováveis de alagamento, e isso estão relacionados ou nos permite mapear aqui, por exemplo, quais os pontos que são mais vulneráveis ao alagamento na cidade, pelo mapeamento ao longo do tempo, né? São pontos críticos. Só que esse alagamento, né? Ele está relacionado a problemas na drenagem, questão de limpeza de canal, necessidade de redimensionar o sistema, enfim, tá? E existe uma diferença aí com relação à inundação, que seria o transbordamento dos canais por conta dos problemas de influência do rio na cidade, coincidindo, por exemplo, com a própria chuva, né? Então há um transbordamento do canal, como é comum ocorrer aqui próximo da Unama, né? É comum ocorrer nessa área aqui, ó, próximo da Unama. O que é que acontece aqui, ó? Há um transbordamento do canal aqui, ó, por conta de que essa vazão, olha a distância que nós estamos aqui, esse ponto até a saída, ó, né? Então, quanto mais distante, quanto menor for a capacidade de transporte dessa água, maior a possibilidade de ter problema aqui, que é recorrente, inclusive, né? Então, precisa manter o gerenciamento das comportas ativa, precisa garantir a limpeza dos canais e, logicamente, ficar sempre torcendo para que a chuva não tenha uma duração muito grande. As nossas chuvas têm já comumente uma intensidade muito grande, né? Aquele toró, né?
A duração é que não pode ser muito grande, senão a gente tem problema. Bom, a proposta é que a gente possa conversar sobre esse assunto. Nós estamos convidando um técnico da prefeitura, já fizemos o convite, estamos aguardando, para que a gente possa conversar um pouco, né, sobre as ações que o poder público municipal vem tomando para resolver o problema, né? A gente sabe que é um problema recorrente na nossa cidade, é o básico do saneamento, dialogando com as comunidades, hoje falando o básico da Tábua de Maré.